Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.2, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Encontre a derivada da função de x igual x à quarta menos 5x ao cubo mais raiz quadrada de x dividido por x ao quadrado. De duas formas, usando a regra do quociente e simplificando antes. Mostre que suas respostas são equivalentes. Qual método você prefere? Bom, então temos que derivar essa função aqui, primeiro usando a regra do quociente e depois temos que derivar simplificando ela antes. Então, primeiro vamos falar aí da regra do quociente. Regra do quociente, tá? Então, qual é a regra do quociente? Quando eu tenho a divisão entre duas funções, uma função f dividido por uma função g, queremos a derivada desse quociente, temos que a regra do quociente é, vou derivar a função de cima, que é a função f', vou multiplicar pela função de baixo, que é a função g. Aí, vou fazer menos, copio a função de cima, que é a função f, e multiplico pela derivada da função g'. E divido por a função g, que é a função de baixo, elevado ao quadrado. Então, separando aqui, nessa função f, essa função de cima, como sendo a nossa função f, e essa função aqui, x ao quadrado, como sendo a função g, vamos ter aí a seguinte derivada. F' de x vai ser igual. Aí vamos ter a derivada da função f. Esse termo aqui da função f, esse x, raiz quadrada de x, a gente reescreve como x elevado a meio, tá? Que aí aqui é elevado a 1, aqui o radical, que não aparece, é 2, então fica 1 dividido pelo o valor de fora, que é 2, ou seja, x elevado a meio, para facilitar a derivada. Então, a gente vai derivar f, que é essa função aqui, derivada de x à quarta, tombo 4, fica 4x, subtraindo o expoente, 4x ao cubo. Aí aqui, menos 5, né? Vezes derivada de x ao cubo, tombo 3, subtraindo o expoente, x ao quadrado. E aqui, derivada da raiz quadrada, ou seja, derivada de x elevado a meio, tombo meio, então fica mais meio, tá? Subtraindo o expoente, meio menos 1, fica menos meio, x elevado a menos meio. Então, essa aí é a derivada da função f, que é a função de cima. E aí eu vou multiplicar pela função g. A função g é x². Então, vamos ter aí multiplicado por x². Aí vamos ter menos. Aí a função f do jeito que está, vou escrever aí x² menos 5x³ e mais x elevado a meio, para facilitar aí na hora de simplificar. E vou multiplicar pela derivada de g, ou seja, a derivada de x², 2x, tombo 2, né, subtraindo o expoente, 2 menos 1, fica x elevado à primeira, que não precisa colocar. Tudo isso daí, vamos dividir por x², que é a função g, ao quadrado. Então, essa é a derivada. Agora, a gente faz a simplificação. F' de x é igual. Aqui, 4x ao cubo vezes x², temos 4x à quinta, somos expoente, 3 com 2, 5.
Aí aqui menos 5 vezes 3, 15. 15x², vezes x², temos menos 15x à quarta. 2 com 2, 4. Aqui temos meio mais meio, que multiplica x elevado a menos meio vezes x². Somos expoente. Menos meio mais 2 dá 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, colocando como fração. Aí aqui, menos vezes x² vezes 2x. Então, temos menos 2x². O expoente aqui que é 1, a quinta. Aí, menos vezes menos daqui, mais 5x², vezes 2x, mais 10, 5 vezes 2, x² x² com x². E menos vezes x elevado a meio, menos x elevado a meio, vezes 2x. Então, fica ali menos 2 meio. Com 1 dá 1,5, que é a mesma coisa que x elevado a 3 meio. Tudo isso daí a gente tem dividido x² ao quadrado, multiplica aqui, fica x à quarta. Então, a gente tem que f' de x vai ser igual. Aí, juntando os termos, 4x à quinta com menos 2x à quinta, dá 2x à quinta. Dividido por x², fica 5 menos 4, dá 1. Então, fica aí 2x, tá? 4 menos 2, 2. E aí, dividiu o x à quinta por x². Aí, menos 15x² com mais 10x², fica menos 5x². x² dividido por x², corta. Então, fica menos 5. Meio, x elevado a 3 meio, com menos 2 meio. Menos 2 dá menos 1,5, que é menos 3 sobre 2. E aí, a gente tem 3 meios menos 4, ou seja, 1,5 menos 4 dá menos 2,5. Negativo, então menos 5 sobre 2, ou seja, 2,5. Essa é a derivada aí da função simplificada pela regra do quociente. Aí depois ele pede para simplificar antes. Então, a gente teria simplificando a função antes. Então, simplificando, a gente teria a função de x igual x² dividido por x², a gente tem 4 menos 2 dá 2x². Aí, menos 5x² dividido por x², fica menos 5x, né? Fica 3 menos 2, vai dar 1, então, só x. E aqui é meio, aí, menos 2, né? Então, fica mais o x, aí vamos ter meio, menos 2 dá menos 1,5, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2, deixando em fração. Então, essa é a função. Agora, a gente vai lá e faz a derivada. Então, a gente tem f' de x é igual a derivada de x², tombo 2, 2x. Derivada de menos 5x, derivada de x dá 1, né? Fica menos 5. E aqui, derivada de x elevado a menos 3 meio, tombo menos 3 meio, menos 3 sobre 2, x menos 3 meios, menos 1, ou seja, menos 1,5 menos 1, menos 2,5. 2,5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 2. E aí, a gente já tem a derivada, que é exatamente o mesmo resultado. Qual que você prefere? Eu prefiro essa aqui, né, que é muito mais rápido, já sai simplificado aqui a resposta, tá? Mas essa aqui é bom para treinar aí a regra do quociente, que em muitos casos não tem como fugir dela. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!